Olá, amigos do Sistema CNDL. Estamos aqui hoje, na nossa sede, recebendo uma ilustre pessoa, nosso parceiro, amigo, companheiro, deputado, ex-deputado paranaense, Luiz Carlos Rauli, já exerceu vários mandatos na Câmara, desde 1991, também economista, professor de educação física, e é com muita alegria que os recebemos aqui hoje para falarmos desse momento tão importante para o Brasil, que é a reforma tributária. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, meu querido amigo Zé César. Uma alegria grande estar com vocês aqui na CNDL, essa belíssima instituição que defende o lojista, o varejista, o comerciante, né? Deputado, segundo o IBGE, no último trimestre de agosto, nós tivemos um pequeno PIBzinho de 0,4%, e segundo alguns relatos, né, entrevistas suas pelo Brasil afora, nós percebemos e entendemos que você disse que se não tivermos a reforma tributária, em 2020 nós teremos apenas um PIB de 1%. Isso é real? Isso pode acontecer? Sim, sim. Eu estudo há muitos anos essa matéria, só no Congresso 28 anos, né? Secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes. Então, a minha avaliação econômica hoje, que com a crise que começou em 2014, 15 e 16, que teve uma queda do PIB de 8,2%, aí eu peguei e projetei para 5 anos, de 2014 a 2018. O PIB continua negativo em 4,1%, enquanto que o mundo está crescendo 19%. E o 19 também vai para menos 1, quer dizer que o PIB acumulado de 6 anos vai ficar ainda negativo, né? Nesse ano. Vai ficar em 3%, 3 e pouquinho negativo. E se não for feita uma medida grande, importante, como é a reforma tributária, o PIB não passará de 1%. Mas dá tempo para chegar a essa reforma antes de 2020? Mas é o sinal que o Congresso tem que dar. Se o Senado da República votar antes do final do ano a PEC 110, da reforma tributária, já sinalizou, vai para a Câmara, não importa o retorno, já sinaliza para os investidores internacionais e nacionais. O desânimo econômico é muito grande hoje. Não há expansão econômica. O PIB de 2019, ele está do tamanho do PIB de 2013. Então, eu estou afirmando, se não votar a tributária, a projeção do PIB do ano que vem é menos de 1%. Votou a tributária, é mais de 3%. Porque com a reforma da Previdência aprovada recentemente, nós percebemos a queda do dólar, que as bolsas subiram, houve uma série de efeitos positivos para a economia. Então, a reforma tributária, ela de fato, ela seria um selo, as duas reformas juntas, daria um resultado positivo de imediato para o nosso Brasil? Mas assim, a reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gasto, né, terceirização, elas representam metade da solução do problema. A outra metade é a reforma tributária, que é ela que diz qual é a formação de preço relativo na economia. Com a reforma tributária, você vai eliminar a guerra fiscal entre os estados, a guerra fiscal entre os municípios, os privilégios fiscais que tem no governo federal, você elimina a burocracia, grande parte da burocracia declaratória, que custa 70 bilhões por ano, a guerra fiscal custa mais de meio trilhão por ano, então o contencioso custa 3 trilhões de estoque, a dívida ativa de estoque 3 trilhões, e fora a sonegação, quer dizer, que é muito grande. Então, quando você sinaliza que o sistema vai mudar para valer, os investidores em toda a parte do mundo e os investidores nacionais vão voltar a ter coragem de começar a fazer novos investimentos. Só a sinalização já dá uma injeção de ânimo para toda a economia brasileira. Aí sim, nós vamos crescer em torno de 3%. Você falou sobre, né, alguns aspectos importantes. Por exemplo, hoje nós temos uma perda muito grande de arrecadação devido ao comércio ilegal, à pirataria, né? Enfim, como que a reforma tributária poderia pegar esse grupo de pessoas hoje que estão na informalidade? Bom, o sistema tributário brasileiro é conhecido como manicômio tributário, né? Tão louco que é um advogado tributarista que não está mais entre nós, Dr. Becker, e eu cunhei, além de manicômio tributário jurídico, ele é um Frankenstein funcional. Ele mata as empresas, mata os empregos, mata o salário dos empregados e mata o poder de compra das famílias. Então, o sistema se tornou completo. Qual é a proposta? Simplificação da base de consumo.
né? A base que mais dá trabalho no Brasil não é a renda, nem é o patrimônio, que é a propriedade. É a base de consumo. Tem 9 grandes impostos incidentes nela. O ISS municipal, o ICMS estadual e os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, CID, salário de educação, IOF e PASEP. E não falei do problema da folha de pagamento patronal, que é 20% a alíquota mais o sistema S. Então você tem uma complexidade que a hora que você simplificar, aí você entra com a tecnologia 5.0 de cobrança do imposto. E aí você ainda dá para fazer justiça social, diminuir a carga tributária dos mais pobres, isso vai criar uma energia, um círculo virtuoso de renda, consumo, menores preços, as empresas diminuirão o seu custo de produção, o custo de contratação, melhora o salário, melhora a empregabilidade e o poder de compra das famílias. E nós temos hoje, né, duas propostas, duas propostas de emenda da Constituição, uma no Senado, uma outra no Congresso, a PEC 110/2019 e a PEC 45/2019. Né? Quais são as principais diferenças nessas duas PEC? Qual que seria a melhor proposta nesse momento? A proposta mais antiga em tramitação é a 110 do Senado, que é a 293, que está prontinha lá na Câmara. A PEC 45 ela é desse ano. A PEC 110, que hoje é subscrita como primeiro subscritor o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e mais 65 senadores, e tem como relator Roberto Rocha, que é o líder do PSDB no Senado da República, ela está na vanguarda, porque já passou por todo o processo de entendimento nacional, União, estados, municípios, empresários, trabalhadores e etc. Então, a PEC 110 vai eliminar 9 impostos. A 45 da Câmara do Baleia Rossi, que é relatada pelo Aguinaldo, ela só 5 impostos. A nossa 9, a da Câmara 5. Já tem uma diferença grande. Porque a base de consumo é como se fosse um obeso mórbido tributários. Tem 9 nódulos, né, cancerígenos tributários. Né? Por que você vai deixar 4 nódulos? Limpa tudo. Né? Põe na base de consumo um IVA, modelo clássico europeu, já testado, conhecido em 167 países do mundo. É um sucesso consagrado. Então, a segunda diferença, a nossa implantação vai ser em 5 anos, a deles em 10. Então, terceira diferença, o princípio do destino para nós é 5 anos fixo para estados e municípios, mais 10. A deles é 50 anos, né? E 20 anos fixo. Então, a nossa é muito mais simples, muito mais dinâmica. A nossa alíquota é flexível. Nós estamos pensando em trabalhar em 5 alíquotas, 2 de bens e 3 de serviço. A deles é uma alíquota só. Mas lá na frente ele fala assim, os 5.570 municípios, 27 estados e a União poderão instituir alíquotas adicionais por leis locais. Isso nós não temos. A nossa ela é muito mais técnica, mais direcionada à OCDE. Quer dizer, o Brasil, para entrar na OCDE, precisa harmonizar o seu sistema tributário com os países da Organização do Comércio, né, e Econômico Internacional, CDE, Desenvolvimento Econômico Internacional. Então, outras diferenças importantes ela tem. Nós temos a cobrança eletrônica, deles não tem. Então, aí você vai listando. Eu cheguei a listar 17 grandes diferenças, e a dele, então, é uma proposta mais assim, incipiente, né? Porque ela não passou pelo processo de diálogo. Zona Franca de Manaus, nós estamos lá contemplados, a deles não. Nós temos um capítulo da gestão do comitê gestor. Nós criamos 2 comitês gestores, um federal, da Receita Federal, um dos estados, deles é um só. Então, aí os estados não aceitam, os municípios não aceitam. Então, nós temperamos mais a nossa PEC 110. Por isso que eu afirmo, ela está prontinha para ser votada. O senador Roberto Rocha teve as últimas reuniões já com a consultoria do Senado. São mais de 100 emendas apresentadas, atendendo, assim, todo o aspecto da diversidade dos 27 unidades federadas do Brasil. Qual que é a sua opinião sobre esse grupo que defende o imposto único? Um imposto como se fosse um compulsório, né? Que eles dizem que acabaria com a sonegação, com o contrabando, enfim, que pegaria, de forma geral,
né, toda a nação. Qual que é a sua visão? Olha, eu conheço o Marcos Sintra e o Flávio Racha, e o Gabriel. A ideia do Marcos Sintra, quando ele criou o imposto de movimentação financeira, é um belo ideal, uma bela tese. Mas, nesse momento, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, disse não a esse modelo. O presidente da Câmara e do Senado disseram não. E eu vi muitas pesquisas de opinião pública, a sociedade também não aceita e os empresários também não aceitam. Porque não é a hora de você fazer um experimento de tal magnitude como este. Mas esse grupo é composto só de empresários, Brasil 200. É uma parte das empresas, né? Uma parte das empresas. Porque, veja assim, qual é o modelo tributário internacional clássico há mais de 50 anos? É o imposto de renda, pessoa física e jurídica, o imposto patrimonial, IPTU, IPVA, ITR, imposto de transmissão, casa-morte e intervivos. Essa é a base patrimônio, base renda e base consumo. A base consumo em 167 países do mundo é o IVA. O que é o IVA? Imposto de valor agregado ou acrescentado ou adicionado. E na prática, o que é? O ICMS. Ele é um IVA, que ele é débito e crédito. A etapa, você pagou na etapa anterior, desconta da etapa seguinte. Só que no nosso modelo, ele vai ser eletrônico. Como a tecnologia é a única coisa que muda no mundo, cada dia, cada momento, cada semana, cada mês, o Dr. Miguel Aburrab, um empresário de Santa Catarina, da Neogrid, desenvolveu uma metodologia, um plano de cobrança do imposto eletrônico, que é a antítese da CPMF. Ele vai ser cobrado aonde? A hora que eu passo o cartão de crédito, que eu compro na farmácia, na loja, né, no supermercado, o imposto fica retido, já vai para a União, Estados e Município no mesmo dia ou no dia seguinte, e o dinheiro da empresa entra para a empresa. É como o modelo americano, lá, só que lá é monofásico, e aqui é um IVA, de débito e crédito. Tudo eletrônico, não fica um papel. Você nunca mais vai precisar nota de entrada, nota de saída, obrigações acessórias. Chega no final do mês, você tem que fazer o seu DARF, aí você vai ver, né, o extrato bancário, junta tudo e faz o DARF. Essa operação vai ser feita automaticamente na compra e venda. A tua loja, você comprou do teu fornecedor, você pagou. Só nessa hora que você paga o imposto, você na tua loja, você paga o teu fornecedor. Aí você utilizou insumo, luz, telefone, combustível, papel, tudo isso vira crédito. A hora que você vender para o consumidor final, é ele que vai pagar o imposto, não mais você. Você nunca mais vai ter uma guia de recolhimento como tem hoje. Então, o modelo tecnológico superou aquele outro. Ou seja, o que é a proposta do Sintra do Brasil 200? Eu vou dar um exemplo. Eu recebi 10 mil reais de salário. Já pago o imposto de renda na fonte. Paguei meu IPTU, meu IPVA, né, abasteci o carro, né, paguei o aluguel da minha casa. Bom, sobrou 5 mil reais. Eu estou com esse dinheiro no bolso. Pus lá em casa. Falei, puxa vida, me dá uma insegurança danada. Eu vou usar esses 5 mil durante um mês, né? Aí, ponho no banco. A hora que eu for movimentar esse dinheiro para comprar na farmácia, abastecer o carro, vou ter que pagar o imposto do combustível da farmácia e mais aquele outro imposto. Entendeu? Esse microtributo é como se fosse, né, entrar na tua carteira, porque o dinheiro que tem na minha conta no banco é o que sobrou. Ah, eu emprestei para o meu irmão 2 mil reais. Paga na ida, quando ele me devolve, paga na volta. Então, é um pouco difícil isso. Por que as nações usaram o IVA? Porque o IVA é o imposto que você vai cobrar no consumo da pessoa. O IPTU é no imóvel da pessoa. O IPVA é no carro da pessoa. Então, eu vou tributar no meu consumo, né? No que eu consumi. Aí é justo, é aceitável, né? Aí, essa é a diferença, por isso que tem dificuldade. Ótimo. Dados aqui importantes, por exemplo, nós temos hoje o setor de comércio e serviços que representa 73,5% do PIB, né? Praticamente ele domina o PIB. 20,3% vem da indústria e 6,2% vem do agronegócio. Então, nós aqui que representamos hoje o setor de serviços, né, qual que seria o principal ponto da proposta, onde os nossos
empresário, onde o varejo poderia se beneficiar com essa proposta sua? Primeiro que o varejo continuar tendo o super simples. Vai ter o IVA normal para todas as atividades de bens e serviços. O IBGE calcula que haja no Brasil 1 milhão de bens e serviços que são tributáveis. Então, no caso, comida, remédio, água, esgoto, vai ter tributação menor. Educação e saúde, menor. Por que esses itens vão ter uma tributação bem menor do que os outros? Porque eles são essenciais à vida humana. Nós pesquisamos em todos os grandes países do mundo, todos eles têm tributação menor nesse item. Nós avaliamos que hoje as alíquotas totais de bens, segundo a Fiesp, chega a 55% de alíquota. E as alíquotas de serviço menor que 20%. Então, o que os países utilizaram quando instituíram o IVA lá 50, 30, 40 anos atrás? Tributação de bens e serviços é igual, porque o consumidor é o mesmo. Quem consome bens, consome serviço. Então, o lojista, né, o varejista, ele vai vender, geralmente, uma calça, uma roupa, um televisor, etc. O prestador de serviço clássico é um profissional liberal. Por exemplo, então, nessa cadeia de prestação de serviço e compra e venda de bens, vai ter um benefício muito grande, porque também vamos proteger os pequenos empreendedores, pequenos comerciantes. Então, a equação final é tirar todas essas gorduras que tem hoje no sistema tributário, que acaba com a concorrência, que acaba matando as empresas, que gerou 3 trilhões de dívida ativa, 3 trilhões de contencioso na justiça, e que dá 500 bilhões por ano de incentivos fiscais e que custa para pagar esse imposto mais 70 bilhões e uma sonegação também de 460 bilhões. A hora que você enxuga isso, primeiro todos ganham. Porque a hora que você enxugar, sai do preço. Depois, a tua empresa vai ter o mesmo tratamento que a minha empresa do mesmo ramo. Entendeu? Essa que é a beleza de um sistema tributário justo, né, claro, transparente. Você vai ter o mesmo ambiente de negócio de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Para que todos os 6 milhões de empresas do Brasil, 8 milhões de MEIs, que geram, né, os empregos do nosso país, mais de 54% dos empregos, e as grandes empresas também, no mesmo sistema simplificado, né, totalmente automatizado e de uma forma extraordinária. Seria uma padronização geral, né? Isso. Dos tributos. Bem, recentemente nós ouvimos do Rogério Marinho, nosso secretário especial da Previdência, algumas propostas, né, para desonerar a folha de pagamento, como exemplo, né, de beneficiar as pessoas do primeiro emprego, de 16 até 26 anos de idade, e uma série de ações que estão sendo divulgadas pelo governo. Dentro dessa proposta da reforma tributária, existe alguma proposta para desonerar a folha de pagamento? Olha, César, eu não acredito em incentivos, como é que se assim, em economia a gente fala assim, marginais, né? O que é? Um corte de despesa é um corte marginal. Eu só acredito no crescimento econômico como um todo. Só vamos gerar milhões de empregos se fizer uma medida grande como foi o Super Simples. Em 2006, eu relatei, tive a honra de relatar o Super Simples, e entrou em vigor em julho de 2007. Nesses 13 anos que ela está implantada, ela gerou 13 milhões de novos empregos. 1 milhão de emprego por ano. Um sistema tributário que enxugue, a Previdência já está feita, a Trabalhista está feita, né? Vai criar uma energia tão positiva na economia que ela vai se encarregar de gerar 2 milhões de empregos por ano. Então, eu não perderia tempo com essas propostas menores. Você pode até dar lá uma dedução, mas na nossa PEC tem a possibilidade, além de ter alíquotas menores para setores essenciais, que vai aumentar o poder aquisitivo das famílias. Vai ter uma lei só no lugar de milhares de leis. De 1988 até hoje, o Brasil emitiu, segundo o IBPT, 6 milhões de normas tributárias. É um absurdo, né? Nós vamos ter uma lei, e um regulamento único do IVA. Quando você for brigar com o imposto, é uma briga só, e o Supremo rapidamente vai tomar uma decisão.
Hoje são 3.600.000 processos novos por ano na Justiça, segundo o IPEA. Isso é insuportável. Inadmissível. É inadmissível para um país como o nosso, que precisa de crescer, que precisa de se posicionar, que precisa realmente de emergir. Então, vamos dizer, quanto que essas propostas trarão, né, para a economia, né, de tempo e custo com despesa acessória? O que isso vai trazer hoje de benefício hoje em valores? Vamos resumir. Um sistema enxuto como esse, eliminando esses 9 tributos, eliminando a contribuição sobre o lucro líquido, ficar só imposto de renda, só na base IVA nós podemos ganhar ali pelo menos uns 40 bilhões da burocracia, que custa 70 por ano. Na guerra fiscal, que custa 500 bilhões por ano, vamos pôr 60%, 300 bilhões. 300 mais 40, 340. O contencioso judicial, que tem 3 trilhões de contencioso na Justiça Federal, Estadual, vamos pôr uma economia ali de 100 bilhões. Já vai para 440. E na dívida ativa, que você declara que vai pagar o imposto e não paga, que tem 3 trilhões de dívida ativa acumulado, mais 100. Só aí já dá 540 bilhões. E a sonegação, com o modelo nosso, você não vai mais atrás da mercadoria na rua, atrás do fato gerador, se sair um caminhão de abóbora, um caminhão de abacaxi da zona rural ou não, ficar correndo atrás, não. Você vai seguir o dinheiro, é o fluxo de dinheiro. Ao adotar o modelo de cobrança eletrônica, ao simplificar o sistema, e esse sistema vai devolver dinheiro para as famílias de baixa renda, não só com a redução desses impostos, mas também pelo mecanismo da Nota Fiscal Brasil. Vai haver uma nota fiscal só eletrônica Brasil. O COTEP do Confaz já desenvolveu um aplicativo de celular para que micro e pequenas empresas e autônomos possam emitir nota fiscal eletrônica. E quando você vai lá, olha, vocês, família de baixa renda, até R$1.000, se você juntar suas notas todo mês, você vai ter o seu dinheiro devolvido também. Além disso, você vai ficar com milhões de pessoas, né, juntando através do seu CPF e do seu cadastro único social para receber 100 mais 100, R$200 de impostos que foram cobrados a mais dele, porque a tributação dos mais ricos é a metade dos mais pobres. O Brasil, o Robin Hood e as avessas. A carga tributária dos mais pobres é 53,9%, segundo o IPEA. Daqueles que ganham acima de R$30 mil, é 29%. Só nessa diferença dá 24,9% de diferença. Se eu igualasse hoje a dos mais pobres com esses que ganham acima de R$30 mil, já dava um ganho a cada R$1.000 de R$249. Você vê que loucura é o sistema. Por isso que é um manicômio tributário. É um manicômio. E um Frankenstein funcional, que mata, né? Sim. Eu chamo do vampiro brasileiro, o chupa-cá brasileiro. Vai chupando o sangue, mas não mata. Deixa ele que nem zumbi. É o brasileiro hoje, né, que está nessa situação. O comerciante não consegue mal fechar o mês, né? Sempre atrás de sacrificado. O empregado, desempregado, 3 pessoas numa família, um está desempregado, 2 está trabalhando. É isso que nós vamos resolver com a reforma tributária da PEC 110, do senador Davi Alcolumbre, relatado pelo Roberto Rocha, que tem o apoio de 66 senadores dos 81 que nós temos no Senado. Muito bem. Bem, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista com o deputado Raul sobre a reforma tão importante hoje para o Brasil, que é a reforma tributária, você sempre defendeu um processo tecnológico que está sendo desenvolvido para facilitar todo o processo de relação fisco-contribuinte. Como é que funciona esse processo? Você poderia explicar para a gente? Olha, o caos de nota fiscal para lá e para cá. Hoje, para você pagar o imposto no mês seguinte, você tem que ter nota de entrada, nota de saída, faz apuração, cumpre com as obrigações acessórias, milhares de obrigações, né? E aí você junta o extrato bancário e vai fazer o DARF. Então, a contabilidade hoje, o contabilista é o DARFista, né? Fazedor de DARF. Então, o sistema eletrônico do Dr. Miguel Abu-Rabbi vai suprir isso. O que é? A tecnologia, né, que vem e já chegou, que está inserida no mundo inteiro, que avança de forma extraordinária na medicina, na engenharia, levando foguete para o espaço, ela vai servir de uma forma extraordinária para simplificar o pagamento de impostos e o recebimento de impostos, a fiscalização
nós vamos fiscalizar o dinheiro. Aí não esqueça o resto. Nunca mais vai precisar entrar um fiscal dentro da sua empresa. Ah, cadê aquela nota? Eu falei, não, todo o que eu movimentei está ali. A não ser que você enche uma caixa de dinheiro todo dia, no dia seguinte o cara te mata, né? Se mata por R$100, imagine você, a venda de R$10 mil um dia, você levar para casa, né? Então, eu acho que a tecnologia é metade da reforma. Sim. A outra metade é a simplificação do sistema da base de consumo e a devolução de imposto para as famílias pobres, que chamam de fraterna solidária. Essa proposta tem apoio de empresários, de trabalhadores, dos auditores municipais, estaduais, federais, da Câmara dos Deputados, porque quando em dezembro do ano passado essa proposta foi aprovada por unanimidade na comissão especial. Como a Câmara decidiu começar uma nova proposta, nós partimos para o Senado e o próprio presidente do Senado acolheu a nossa proposta. Se a gente trabalhar direitinho agora, todos, o CNDL do Brasil, o CDL do Brasil inteiro, todas as entidades de trabalhadores e de empresários e profissionais liberais, o Senado pode votar ainda este ano. Este ano ainda é possível. As duas perninhas, que são duas votações, né? Tem que passar uma na CCJ e vai direto para o plenário. Porque o Senado não tem comissão especial de reforma tributária. É a CCJ e o plenário. Você viu na PEC da Previdência. Estamos muito próximo de uma votação que é a mais importante da história econômica brasileira. Ela é mais importante que o Plano Real. Eu não tenho dúvida da importância dessa reforma, dessa estruturação do novo Brasil. Nós estamos aqui hoje falando, né, praticamente para mais de 1 milhão de empresários, para mais de 2 milhões de pontos de venda, para 2 mil municípios. E agradeço a sua presença, a sua participação nesse momento tão importante. Esperamos novamente poder estarmos debatendo pautas tão importantes para o destravamento da nossa economia. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Ao CNDL. Viva!